Sabe, existe uma promessa que, por gerações, ecoa na nossa cultura. Ela nos atrai com uma força quase magnética. É a promessa de um recomeço. Junto com ela, vem a ideia de uma limpeza profunda, de apagar os excessos, sabe? De purificar não só o corpo, mas talvez até a consciência. E aí vem a fantasia. Aquela fantasia de que não importa o quão bagunçado o passado tenha sido, a gente sempre pode apertar um botão e simplesmente resetar. Como se o nosso corpo fosse um aplicativo que dá para reiniciar. A gente chama isso de detox, uma palavra que virou quase sinônimo de saúde, de renovação. Mas olha, nesta análise a gente vai desvendar a história que se esconde por trás dessa promessa. Porque se essa não for a história completa? E se toda essa ideia de detox for na verdade uma isca, uma farsa que não se alimenta da nossa ignorância, mas de algo muito mais fundo, aquele desejo universal por absolvição? Certo? Então vamos mergulhar nisso de cabeça. Para entender a farsa, a gente primeiro precisa encarar o fato. E o fato é o seguinte: a máquina de desintoxicação mais sofisticada e eficiente do universo não vem numa garrafa, ela já está dentro de nós. Os verdadeiros heróis dessa história toda são o nosso fígado e os nossos rins. São eles as usinas de processamento que trabalham sem parar, 24 horas por dia, e o melhor, sem precisar de nenhum suco especial para isso. E o jeito como o fígado funciona é fascinante. Ele não simplesmente filtra as coisas. É um processo bioquímico super complexo chamado biotransformação. Na fase 1, ele meio que ativa as substâncias. E aí na fase 2, ele as conjuga, ou seja, torna elas solúveis em água para que possam ser eliminadas bem fácil. É uma engenharia biológica espetacular. Depois do trabalho do fígado, a linha de montagem continua nos rins. Lá dentro, existem milhões de unidades de filtragem microscópicas, os néfrons, que ficam analisando o sangue, decidindo o que fica e o que sai. Eles são basicamente os guardiões do nosso equilíbrio interno. Então, fica bem claro, né? O corpo humano não opera na base de faxinas de fim de semana. É um ciclo de renovação constante que nunca para. A ideia de uma limpeza pontual que o marketing vende simplesmente não bate com a realidade da nossa biologia. Mas se a biologia é tão clara assim, de onde é que veio essa ideia de limpeza? Vamos avançar um pouco e ver como essa narrativa foi construída, porque a origem dela é muito, mas muito mais antiga do que a gente imagina. A busca pela purificação é uma das histórias mais antigas da humanidade. Pensa só, banhos rituais, saunas, jejuns. Esses atos estão presentes em quase todas as grandes religiões e culturas. Não para limpar o corpo de toxinas, mas para limpar a alma de pecados, de impurezas espirituais. E é aqui que a gente vê a genialidade do marketing moderno. A farsa do detox pegou uma jornada que era interior, lenta e sagrada, e simplesmente reembalou como um produto de consumo. O antigo ritual de penitência virou um atalho conveniente. A busca por absolvição foi transformada numa categoria do mercado de bem-estar. Mas por que mesmo com a ciência dizendo o contrário, essa história ainda nos convence tanto? A resposta não está na biologia, está na nossa própria psicologia. A dieta detox não vem de saúde, ela vem de uma história que o nosso cérebro adora ouvir. Primeiro, a gente é muito vulnerável à falácia da autoridade. Nós temos uma tendência enorme a acreditar nas pessoas que a gente admira. A credibilidade de uma celebridade ou de um influenciador é transferida direto para o produto, passando por cima da nossa necessidade de ter provas concretas. Esse tipo de pensamento é um atalho mental quase irresistível. A lógica é totalmente substituída pela admiração. Se o ícone que a gente segue recomenda, a tendência é aceitar sem nem questionar. Em segundo lugar, entra em cena o poderosíssimo viés de confirmação. Quem compra um kit detox, no fundo, já quer acreditar que aquilo funciona. Então, qualquer sensação de leveza, que geralmente vem só de cortar alimentos mais pesados e beber mais água, é imediatamente atribuída ao produto mágico e não à mudança de hábitos. É como se a gente filtrasse a realidade para ela se encaixar no que a gente já acredita. O fato biológico é descartado porque a farsa daquela sensação momentânea, ela parece muito mais real, muito mais gratificante. No fundo, a farsa explora a nossa aversão natural ao esforço. Mudar um estilo de vida é difícil, é complexo. Comprar um suco é fácil, é instantâneo. É uma solução mágica para um problema real, e a espécie humana parece que foi programada para amar atalhos. Então, como a gente se defende disso? Como quebramos o feitiço dessas narrativas que são tão sedutoras?
O antídoto não é só ter mais informação, mas sim uma ferramenta mental bem específica. E isso nos leva a um conceito fascinante, a teoria da inoculação. Pensa nela como uma vacina para o cérebro. A ideia é expor à mente a versões enfraquecidas de argumentos falsos, mas sempre com um contexto correto para refutá-los. Assim, a gente vai construindo anticorpos mentais. A gente aprende a identificar as táticas de manipulação antes que elas nos afetem. E isso tudo nos leva à verdadeira conclusão dessa história. Se a dieta detox é uma farsa, o que é então a verdadeira desintoxicação? A desintoxicação mais poderosa não é sobre remover supostas toxinas do corpo, é sobre adicionar ferramentas à mente, adicionar conhecimento, uma boa dose de ceticismo e, talvez o mais importante, a disposição para abraçar o esforço de verdade em vez de ficar procurando por atalhos mágicos. Porque, no fim das contas, a única maneira de se libertar dessas falsas promessas é construindo de forma ativa, dia após dia, a própria resiliência intelectual. A verdadeira limpeza é a da mente. E a pergunta que fica é: por onde a gente começa?